Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast para Fazer Direito, iniciando aqui a temporada 2025. Temos a honra de receber o professor, advogado, uma das maiores referências no direito penal e direito penal econômico, o Dr. Roberto Lauria, o qual desde já agradeço por estar disponibilizando seu tempo e notório conhecimento jurídico para engrandecer o podcast para Fazer Direito. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, já era fã do teu podcast aí como ouvinte, como plateia, né? E hoje estou tendo a honra de estar aqui para conversar com você e estou aqui para bater papo sobre direito, que é sempre gostoso aí, para estimular essa nova geração. Doutor Lauria, vou começar com uma pergunta aqui bem ampla. Qual a lesividade do direito penal econômico? Melhor, qual a lesividade, a ofensividade dos crimes de delito envolvendo o direito penal econômico? Falar de direito penal econômico, essa tua pergunta ela até me deixa numa situação que eu teria que, quando eu tenho 2 horas e meia para responder, porque realmente é uma pergunta que é bem abrangente. Mas falar de direito penal econômico, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é falar de multidisciplinariedade, né? Porque o que é, na verdade, esse direito penal econômico? O direito penal econômico começou a nascer mais ou menos ali nos anos 80, quando aqueles ramos do direito que somente de forma administrativa o Estado não se sentia potente para punir. E aí veio lá o tributário, o consumidor, o financeiro, o ambiental, de certa forma. Sempre houve legislações somente punindo na seara administrativa. Mas o Estado foi sentindo uma certa incapacidade de alcançar e foi fazendo aquilo que alguns autores chamam de expansão do direito penal, que foi a migração do direito penal clássico para outros ramos mais abrangentes, já que o direito administrativo sancionador não alcançava os resultados que se buscavam. Então, direito penal econômico hoje é um gênero de várias espécies. Nós temos aí crimes financeiros, crimes tributários, crimes contra a economia popular, crime contra o consumidor. Vamos colocar o ambiental aí no meio, porque, de certa forma, é o crime das empresas, inclusive um dos únicos casos que nós temos que pode a pessoa jurídica se responder penalmente por isso. Então, ele é um ramo do direito extremamente complexo. Primeiro que ele já pede uma qualificação diferenciada do profissional, porque aquele velho criminalista puro sangue, que só estudou direito penal e processo penal, ele já vai ter que se aprofundar em outras pautas. Lauria, só lhe cortando, só para a gente tentar fazer uma pontuação aqui, para a gente fazer um comparativo das respostas, não querendo falar que uma pessoa vai dar uma resposta mais certa que a outra, mas para dar uma referência. É porque eu perguntei na entrevista anterior qual crime de fato tinha mais ofensividade e lesividade. O crime comum ou o crime penal econômico? É porque eu fiz a pergunta extremamente ampla, então, senão a gente vai ficar de fato aqui 2 horas falando só disso. É verdade. Só para a gente fazer um comparativo aqui, para a gente ver a visão. Olha lá, olha aqui que coisa interessante. Eu lembro, eu era um aluno de direito, aí essa tua pergunta, há 30 anos atrás, ela surgiu, e o professor fez uma metáforazinha lá. O homicida, ele mata uma pessoa. Em tese, o homicídio é o crime mais grave, é o bem jurídico mais a ser protegido, né? Porque a vida é o segundo maior, é o primeiro maior bem jurídico, o segundo vem a liberdade. Então, quando alguém pratica um homicídio, que é um direito penal clássico, ele tira a vida de uma pessoa, um bem irreparável. Só que ocorre que, muitas das vezes, quando você pratica um crime contra a economia popular, um crime contra a ordem tributária, muitas das vezes você diminui a arrecadação daquele município, daquele estado, o que faz que isso pode refletir na saúde pública, isso pode refletir em outros segmentos que você também acaba causando um dano à sociedade. Então, eu acho que são naturezas jurídicas que não dá para se comparar, mas, obviamente, que um crime contra o sistema financeiro ele pode abalar uma estrutura financeira ao ponto de uma instituição bancária fechar e trazer sérios prejuízos a uma grande parcela da comunidade. Então, todos eles merecem a atenção e a preocupação do Estado como instrumentos de controle formais de uma sociedade. Mas a leitura da própria população, da sociedade como um todo, sobre os crimes são totalmente diferentes, Lori. A gente observa que sentamos à mesa,
Eu fiz essa mesma analogia. A gente senta na mesa, às vezes, com pessoas que possam ter cometido esse tipo de crime, improbidade administrativa, sonegação fiscal, e às vezes são pessoas bem relacionadas, são pessoas que têm um patrimônio altíssimo, e ela senta na mesa e ninguém tem nenhuma repulsa desse dito criminoso. Porém, se a pessoa roubou um supermercado, fez um assalto, um furto qualquer, teoricamente ele já não é bem aceito em qualquer mesa que seja. A pessoa já não quer ficar próximo dela para não ser maculado. Então, ou seja, existe uma leitura diferente do tipo do criminoso. O criminoso do colarinho branco, ele ainda, mesmo depois de até mesmo condenado, ele continua com a sua relação social. Já o criminoso comum, não. Ele é afastado, ele vai de fato para, vamos dizer assim, o limbo da criminalidade, né? Isso pode até acontecer por um valor cultural trazido aí, eu acho que desde o tempo do Brasil Império, onde havia lá, ainda no Brasil Colônia, uma proteção àqueles criminosos de alta categoria. Só que o que nós temos na prática hoje é uma atuação, obviamente, investigativa por amostragem, porque os contingentes de polícia, de órgão do Ministério Público e do Judiciário não são satisfatórios para um país do tamanho do Brasil. Nós temos um déficit de números de juízes absurdos. E o que acontece muitas vezes na prática? A investigação acaba sobressaindo muito mais para exatamente esses crimes comuns, esses crimes do cotidiano. Quando você sai de casa, você não sai de casa com medo de que alguém vai fazer uma fraude fiscal. Você sai de casa com medo de um assaltante te pegar ali na esquina, de um estuprador pegar uma filha tua ou um filho teu. Então, esse medo daquele crime violento que pode acontecer na esquina faz com que eu não tenha medo do crime ambiental, do crime contra o consumidor. Este medo imediato, esse medo que torna a sociedade com aquela sensação de insegurança. Aquele impacto direto. Então, é isso que acontece. Nós temos um olhar um pouquinho mais perverso para aquele crime que pode nos fazer uma vítima imediata. Quando nós somos vítimas mediatas de crimes ambientais que poluem nossos rios e nosso ar, ele não nos causa esse temor de pronto. O sistema carcerário reflete essa análise também? Demais, demais. Você vai hoje num sistema penitenciário, você vai ver 99% de crimes. Eu lembro, eu fui muito tempo presidente da comissão, como é que chama aqui? Do Conselho Penitenciário Estadual. Eu fui por 2 mandatos atuante lá, e nós tínhamos um movimento muito grande naquele tempo para acabar com a carceragem nas delegacias. Aquilo era uma coisa de violação aos direitos humanos absurda. Aquelas carceragens de delegacia, das seccionais, ali era uma transição até a homologação do flagrante, e depois tinha que ser dada entrada no sistema penal. E nós nos deparamos com a seguinte cena: quase que 100% ali era assalto à mão armada, homicida e traficante. Este é a população, o grosso da população carcerária. Você não encontra na população carcerária uma massa considerável de portadores de autores de crimes contra a ordem econômica. Agora, tem uma parte nessa história, só para a resposta ser bem precisa. Eu te diria que é até mais fácil investigar um roubo do que um crime contra o sistema financeiro. São coisas absurdamente complexas. Eu vi naquele livro de Sandler, aquele White Collar, né? O crime do colarinho branco. Eu acho interessante como eles chegam aos crimes do colarinho branco, porque não tinham análise de fato dos crimes, né? Eles analisavam que o criminoso estava onde? Nas periferias, nas áreas industriais, porque eles analisavam apenas os crimes comuns. A partir do momento que eles foram buscar as informações sobre os crimes financeiros, aí sim identificaram que toda a população estava sujeita a cometimento de crimes, porém de perfis diferentes. Então foi bem interessante. Eu atuo muito em defesas de médico. É uma pasta que eu tenho um certo carinho, um certo cuidado. Eu atuo muito em defesa. É extremamente complexo você fazer prova numa investigação de um erro médico.
Por quê? Porque isso pede conhecimentos de um investigador, de um promotor, de um juiz que eles não têm. Aqui ninguém saberia dizer, interpretando um prontuário médico, se ele está correto, se ele não está. Então, essas investigações mais complexas acabam afastando a profundidade da investigação. Esse caso de erro médico é interessante a gente trabalhar com as teorias, né? Aquela teoria finalista e aquela teoria nova do Klaus Roxin, né? Teoria domínio do fato. Quando você vai tratar desse tipo de crime, como é que você faz essa análise? Porque são distintas, né? Porque se você for pegar aquela materialidade, de fato, é complicado fazer essa Perfeito. prova. Você sempre com as suas perguntas inteligentes, dificultando a resposta. Mas olha lá, antes de eu falar em autoria... Depende se eu estou na defesa ou na acusação, né? Eu vou te falar com a referência de defensor, que eu só atuo em defesas, eu não faço acusação. Mas antes de eu falar da autoria, eu vou te falar do nexo causal. Essa é a grande dificuldade dos agentes públicos em caso de erro médico. Eu tenho que mostrar que aquele resultado mal sucedido, que pode ser um óbito, pode ser uma lesão, foi fruto de um comportamento, de uma atitude não reconhecida pelos conselhos federais ou regionais de medicina. Por que eu te digo isso? Porque em caso de erro médico, resultados inesperados são possíveis. O médico pode fazer 100% a cartilha médica e ainda assim dar um mau resultado. Exemplo clássico disso é a anestesia. Até hoje você não tem um antídoto que faça com que alguém faça um exame que garanta que ele vai receber uma anestesia e não vai ter um mal súbito. Você pode ter um mal súbito na cadeira do dentista, ao receber aquela anestesia para fazer, porque todos nós somos suscetíveis a um choque anafilático a partir de uma anestesia. Então, você precisa provar que aquela lesão, que aquele dano foi causado por um mau comportamento. E aí, se você superou o nexo causal, é fácil encontrar o autor. Se foi o cirurgião, se foi o anestesista, fica mais fácil a partir do nexo causal. Entendi. É interessante essa questão, quando a gente vai analisar, porque a gente pode levar naquele caso da Boate Kiss também, que é a dificuldade em comprovar até mesmo a questão do dolo. Quando a gente fala, tem o nexo causal. Para quê? Para comprovar a causa e efeito, porém tem que comprovar o dolo, que vai fazer essa ligação subjetiva, né, entre a conduta. Quando faz isso, no caso achei muito interessante daquele julgado da Boate Kiss, porque foi um julgado onde as pessoas foram condenadas com base num dolo sem dolo, né? Um dolo sem vontade, vamos dizer assim, porque eles não conseguem comprovar, em momento algum, que os donos da Boate Kiss, em momento algum, teve a intenção. Inclusive, teoricamente, se ele estava presente no local, ele estava se colocando em risco. Porém, aí vem aqueles procedimentos que você mencionou. Ele seguiu todos os procedimentos, ele teve culpa nesses procedimentos? Pois é, mas olha aqui, eu me adequo a uma corrente de doutrina que chama a ficção jurídica dolo eventual de algo absolutamente impossível de ser provado. Você enfia de acordo com o clamor social daquele crime, mas por que essa corrente da doutrina diz que é absolutamente impossível provar? E eu repito a expressão, a ficção jurídica dolo eventual. Isso foi criado pelo Culpa legislador. consciente ainda, hein? Você tem dois elementos que precisam estar perfeitamente caracterizados no dolo eventual: previsão e assentimento. Ou seja, é aquela clássica aula lá, direito penal, pode acontecer tal coisa, eu estou pouco me lixando se acontecer. Você só sabe o assentimento se você abrir a cabeça do ser humano e ver os neurônios dele naquela hora que ele decidiu. A última frase, só para desculpa. Aí você diz, mas no momento que ele não respeita a estrutura física de segurança da área, que ele não respeita as licenças de segurança, ele pode estar prevendo que algo de grave, de muito grave, que aconteceu lamentavelmente, dolorosamente nesse episódio, mas dizer que ele disse, dane-se, eu sou indiferente a isso,
é uma ficção jurídica improvável. Porque antigamente tinha o dolo e a culpa. Aí eles criaram a culpa consciente e o dolo eventual. Ou seja, fica uma linha extremamente tênue. Mas Então, a eu não culpa consigo identificar. consciente é a previsão sem assentimento. Essa é que é a grande diferença. Eu prevejo que algo de errado pode dar quando eu não tomo as regras de segurança como eu deveria fazê-lo. Mas do meu caráter, a minha história, a minha personalidade vai me dizer não, mas eu vou rezar todos os dias a Deus para que não aconteça. Essa é a culpa consciente. No dolo eventual, eu vou dizer dane-se se acontecer ou não. E como se prova isso? É difícil. Difícil. Eles têm, na doutrina tem aquele exemplo do veículo, né? Da pessoa quando está dirigindo, se ele aperta o botão do foda-se, né? Aí o foda-se seria mais ou menos o dolo eventual. O culpa consciente seria aquela coisa da pessoa bebeu, às vezes foi dirigindo, mas ele ele tentou manter a velocidade, manter na faixa, manter a mão, ao contrário da pessoa que pegou uma contramão e dirigiu, colocando em risco as demais Você pessoas. quer ver um argumento até, diria até simplório, mas eu já atuei em alguns casos dessa natureza. Você diz, o cidadão avançou o sinal vermelho, portanto, ele assumiu o risco de matar alguém. E se esse cidadão vem e no depoimento dele diz, não, eu não quis matar alguém, eu quis me matar. Eu queria me suicidar ali. E aí? E agora? Cadê o dolo? Você que me Cadê diz. o assentimento? Óbvio que não tem. Né? Mas se o dono da Boate Kiss estava lá dentro, teoricamente seria um modelo desse. É o que acontece. Tem algumas causas que é muito difícil de você transitar num direito penal clássico, acadêmico, porque o clamor popular, esse crime foi assim de uma barbaridade, de uma dor coletiva muito grande, que acaba fazendo que o que a gente chama, claro, a gente que eu digo alguns estudiosos, professores, a gente copia isso, que é o direito penal funcional, né? Aquele direito que tem que dar aquela resposta para a sociedade. Então, essa teoria do Klaus Roxin, da teoria objetiva, parece que é uma extensão do direito penal, né? Parece que eles querem esticar um pouco mais a corda para poder atingir essas pessoas e dar essa resposta social. Você tem essa percepção ou não? Eu acho que a teoria finalista ali era mais objetiva. Veja você, o que é o direito penal, sem ser acadêmico e prolixo? Ele é um instrumento formal de controle de uma sociedade. Né? Se você ir lá pegar os clássicos do direito penal, ele vai dizer, não, mas o direito penal não nasceu para ser um único instrumento de controle. Você precisa que a sociedade tenha ali acordos não formais, como as escolas, a família. A família é o primeiro grande berço de controle de comportamento, pai, mãe. Religião é muito importante para um controle informal de uma sociedade. Né? Eu lembro de um cidadão que frequentava uma determinada igreja e ele me dizia que toda vez que ele saía de casa, a mãe dele dizia para ele, aos olhos de Deus ninguém se esconde. E ele dizia, doutor, eu não preciso de direito penal, porque tudo que eu faço eu fico pensando que Deus está me olhando. Então, é isso, funciona assim. Né? O cidadão sai de casa, a mãe toma a benção dele e diz, não faça nada na rua que eu me envergonhe de você. Cidadão desse não precisa de direito penal. Mas, quando esses freios informais não funcionam, eu tenho que socorrer ao instrumento de controle do direito penal. O que é que vem acontecendo no Brasil, lamentavelmente? Nem os freios informais e nem os formais estão contendo essa crescente onda de violência provocada pela absurda desigualdade econômica e social que o nosso país vive. E está provado que aumentar penas, ampliar o rol de crimes, expansão de direito penal, crimes hediondos, não vem freando esse controle social. Você entende, então, que deveria, alguns delitos dos crimes penais econômicos deveria ir para o direito administrativo sancionador ou não? Você acha que o direito administrativo sancionador não tem capacidade? Porque o direito penal é uma pena em si mesmo, né? Então, ou seja, teoricamente não, né? Na realidade, ele impõe uma autoridade maior sobre os demais ramos do direito.
Porque a pessoa, quando responde por um crime na seara criminal, é diferente de responder um processo administrativo. Sim, isso é muita verdade. Agora, isso nasceu, ou melhor, o direito penal econômico nasceu da falência do direito administrativo sancionador. Essa que é a questão. Nós tivemos oportunidade de controlar os crimes ambientais só com lei de controle administrativo ambiental. Tivemos oportunidade de controlar crimes contra a ordem tributária com um controle administrativo tributário. Mas houve uma falência. Por quê? Porque os instrumentos de ação não se equiparam. Você pega servidores da fiscalização ambiental, não são tão bem remunerados quanto são os agentes de atuação do órgão do judiciário. Polícia, Ministério Público, isso tudo influencia. Então, os agentes de fiscalização não tinham uma estrutura de carreira, não tinham remuneração, e isso foi fazendo com que haja uma enorme de uma falência, ao ponto de hoje no Brasil só se respeita, ou quando muito se respeita, aquilo que é chamado de crime. Nós estamos perdendo todos os filtros de controle informais. E isso não é bom para uma sociedade, porque o direito penal não vai ser a cura de todos os males. Ele não vai conseguir frear uma sociedade corrompida na sua base. Você pega a quantidade de jovens sem oportunidade de escola e de emprego, que o recrutamento para o tráfico, em especial no Rio de Janeiro, muitas das vezes é a única oportunidade de trabalho. Isso não é discurso de comunista, não. Isso é a trágica realidade. Você pega, por exemplo, um jovem que mora numa determinada localidade de baixa renda. A referência de homem bem-sucedido dele é o grande traficante da região, porque ele não vê nenhum trabalhador honesto que sai de casa conseguir vencer na vida pela desigualdade social. Eu li recentemente um livro que ele dizia uma frase muito certa: um jovem hoje negro e pobre, ele tem muito mais chances de terminar os dias dele numa prisão do que de terminar numa grande universidade, porque a sociedade o direciona para isso. A sociedade não lhe dá oportunidades de estudo, de trabalho digno, de remuneração digna, ao ponto de haver uma forte indução à criminalidade. Isso é aquela clássica torneira aberta. Aproveitando toda a sua dignidade e indignação, desculpa, frente a toda essa situação, concordo plenamente com tudo. A gente nos deparamos agora com aquela nova lei da improbidade administrativa, onde para as pessoas que atuam nessa área é unânime. Acabou, bem dizer, a punição, porque é difícil comprovar o dolo, e esse dolo, ao meu entender, é um dolo até específico, né? Tem que ter um intuito ali de realmente retirar os valores dentro dos cofres públicos em seu benefício. Então, ou seja, a má gestão ali, teoricamente, que pode ser fantasiada a todo momento, como falta de intenção, não vai ser punida. O que você entende disso, dessa lei? Você acha que essa lei, de fato, deve prosperar? Você acha o que isso representa? Qual é a mensagem que essa norma leva para toda a sociedade? Haja vista que muitas pessoas estão sem oportunidade, e em vez de coibir e punir as pessoas por má gestão, eles dão uma oportunidade, ou seja, se torna cada vez mais complicado você punir uma pessoa que teoricamente está tendo uma improbidade administrativa entre aspas, porque a gente entende, pelo menos eu entendo que transcende essa improbidade administrativa. Muitas pessoas defendem que, por ser política, as pessoas que estão adentrando ali a prefeitura, o Estado, ou até mesmo qualquer outro órgão público, essas pessoas às vezes não estão preparadas para gerenciar e podem cometer erros. Então, ou seja, essa seria um questionamento que eles colocaram para a efetivação dessa norma. Qual o seu entendimento desse cenário? Porque eu vi que você estava um pouco revoltado com a situação, né? Paulo, eu não vou aqui exercer controles de constitucionalidade aqui das legislações, mas eu vou te dizer uma coisa. Eu gosto muito de ler sobre história, e eu acho que conhecer o passado nos faz pensar o futuro, né? Nesse país, leis sempre foram feitas por poderosos, pelos detentores do poder.
Se você pegar alguns historiadores, eles vão te dizer que a lei é feita para proteger os poderosos. Esse é um exemplo Desde Roma clássico, né? Antiga. Esse é um exemplo clássico. Agora estão querendo reavivar uma que eu achei um grande avanço legislativo, que é a extinção do ficha limpa para beneficiar uma determinada categoria. Uma pessoa que quer ser um representante do povo, que quer legislar, que quer edificar as leis para o futuro, o mínimo que se exija dela é que ela tenha uma ficha limpa. Agora querem voltar atrás. Então, óbvio que você já praticamente encerrou o assunto com o teu conhecimento, com a tua profundidade. Essa reforma da legislação de probidade foi para pior. Foi para mitigar o efeito investigativo e punitivo das improbidades, que causam um sério dano no justa distribuição do erário público. Aquele erário público que deveria atender às demandas de educação, de saúde, enfim, de todas as oportunidades, de todos os direitos sociais que uma comunidade tem, a gestão desse dinheiro hoje foi mitigada, né? Então, o cidadão pode incorrer num erro não doloso, numa imprudência, numa negligência, numa má gestão e não ser punido. Então, foi um atraso legislativo e, como dizem os historiadores, feito pelos próprios poderosos. O direito penal econômico, que eu gosto muito, então estou muito feliz de estar na sua presença, que é uma grande autoridade no tema, é porque ela traz um impacto social muito grande. Então, quando a gente estuda direito penal, a gente não está estudando só a questão da criminalidade, a gente está estudando e analisando os efeitos dela na sociedade, de fato. A Operação Lava Jato, apesar da sua falência como operação, de ter trazido luz a algumas irregularidades, porém ela trouxe também, de fato, matérias ali incontroversas, que demonstra um país corrupto, que o dinheiro público não é destinado de maneira correta. Isso afeta não só a questão dos membros políticos ali, mas como a sociedade como um toda que contribui, pois isso tira o intuito da pessoa que é contribuinte em pagar imposto, pois ele pensa: eu vou pagar o imposto para esse imposto ir para a mão dessas pessoas que vão gerir dessa maneira, eles vão pegar esse dinheiro e dividir junto com empreiteiras ou com contratos com pessoas direcionadas, que a gente se depara todos os dias com informações aí que sempre existe a famosa rachadinha em tudo que é feito pelo Estado. Então desmotiva até mesmo o contribuinte em pagar seus tributos. Então, ou seja, nesse contexto geral, a Lava Jato trouxe um aspecto muito grande, muitos pontos a ser analisado. O que você tira de positivo, o que você tira de negativo da Operação Lava Jato? O que ele engrandeceu no direito penal econômico? Eu vou até praticar aqui uma deselegância com você, que está sendo muito cortês comigo, mas eu vou te contradizer só num aspecto. Aquela informação que a gente recebeu do que a Lava Jato construiu partiu, te diria que 90% de delações premiadas. Essa foi a sedução e o veneno da Lava Jato. Ela se firmou com isso e ela se enterrou com isso. Numa conversa informal, antes de vir para cá, você disse: a gente podia falar das grandes operações também, não sei se vamos chegar lá, mas a Lava Jato foi uma enorme de uma operação. Qual uma das características dessa grande operação? Falando de Lava Jato, pelo pouco conhecimento que eu tenho, porque não atuei especificamente nela. Ela asfixiava o investigado, que tem o princípio da presunção de inocência a seu favor, de forma tal, ele tinha liberdade cerceada, parentes seus de alguma forma também tinham, ele tinha a vida econômico-financeira toda destruída, com bloqueio de bens e de conta, ao ponto de ter uma asfixia tamanha que a única luz que ele tinha era a delação. E esta delação, algumas vezes, segundo reportagens que eu li, guiada, direcionada, para falar aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que a plateia queria ouvir. Então, eu te diria o seguinte: assim foi construída a Lava Jato. Nós tivemos pessoas condenadas que chegaram a cumprir penas a partir de delação premiada.
Essa prova foi repudiada, mudou. A Lava Jato mostrou que não é a melhor forma de se investigar, porque o delator pode mentir, sim, para se beneficiar, ele pode falsear uma acusação, como também pode falar a verdade, óbvio. Mas mostrou-se que eu não posso confiar nessa fonte de prova a esse ponto. Exclusivamente, né? Exclusivamente. Tanto que hoje está na legislação, ninguém pode ser condenado só com delação. E aí eu vou te devolver, dizer educadamente, eu te peço desculpa a pergunta. Eu não sei se essa amostragem que a Lava Jato nos deu, o quanto ela tem de realidade, o quanto ela tem de ficção. Lauri, eu até entendo essa questão. É um ponto que eu gostaria até de debater um pouco mesmo. A questão da colaboração premiada, as leniências, o direito penal negocial. A gente entende um grande modelo desse sistema é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente percebe que o direito negocial lá funciona e funciona bem. Existe essa mesma questão de forçar até quando, de fato, a pessoa ali está corroborando com o direito ou ela está fazendo um acordo para fugir de um processo. Porque no direito negocial, muitas das vezes, a pessoa ela nem cometeu o crime, ela fala que cometeu o crime para fugir da possível pena e também fugir do próprio processo penal, que é uma pena em si mesmo. Então, eu acredito que dentro que ocorreu na Lava Jato, exista sim essa questão das ilegalidades que foram comprovadas, a maneira que foi efetivada, sim, não respeitou o devido processo legal, porém, entretanto, todavia, existem outros mecanismos que corroboram com as delações. Então, não foi apenas as delações podem ter sido conquistadas de maneira errada, mas depois que teve essa colaboração, foi juntado aos autos provas que corroboravam com isso, até pela própria colaboração premiada, que pediam que se juntasse documentação que fizesse prova junto com as alegações que eles estavam apresentando. Mas concordo que elas não teriam validade pela maneira que foram efetivadas, mas ela trouxe luz ao problema real da corrupção. Isso ficou claro. Que a corrupção existe? Existe. Que existe pagamento de propina? Existe. Que existe desvio de dinheiro? Existe. Que existe acordo? Existe. Que existe o lobby legal? Existe. Eu sou até a favor do lobby. O lobby, sim, deve ser regulamentado no Brasil. Porém, o lobby legal não. Então, trouxe luz uma série de fatores que a sociedade demonstra não aceitar. Pelo menos boa parte da sociedade quer que a gente, hoje em dia, a gente vê o político rouba, daqui passou uma semana ele já está sendo eleito novamente, né? Vamos dizer assim. Mas eu acredito que uma boa parte da sociedade não concorda com esse tipo de postura, entendeu? Então, ou seja, de fato, colaboração premiada dentro da Lava Jato, funcionou? Funcionou. Mas respeitou o devido processo legal? Não respeitou. Então, deve ser validado? Não. Então, o aprendizado que tem que temos que sim que trabalhar com a colaboração premiada, com a leniência e com demais justiças negociais. Porém, dentro dos ditames legais, não transcendendo, entendeu? Não extrapolando isso. E percebo que a Lava Jato deixou uma coisa muito ruim. As pessoas perderam a confiança na questão da delação premiada. Perdeu a confiança nas leniências, na justiça negocial, pois muitas das pessoas que fizeram esses acordos tiveram, ou seja, tiveram prejuízo ao invés de ter vantagens, pois depois foram todos cancelados. As pessoas que responderam o processo, às vezes se beneficiaram mais que as pessoas que fizeram colaboração premiada. Então a mensagem foi muito negativa frente a isso. Essa é uma leitura minha, também não tenho profundidade sobre o tema, não pesquisei, não li nenhum processo deles, apenas sobre matérias que foram expostas nas redes televisivas, jornalísticas. Se você me permite, só para, não sei se é o fechamento dessa pauta, mas um outro ponto da Lava Jato que foi importante para repensar o abuso do sistema acusatório. O que é o sistema acusatório, que a gente acredita que esteja consagrado na nossa Constituição? Eu tenho que ter entes independentes e imparciais atuando no processo. Então, eu tenho que ter o órgão de acusador, que cabe a ele, o órgão acusador, que no nosso caso pode ser Ministério Público, ou Ministério Público Federal, Estadual, Federal, que a ele que cabe a iniciativa e a capacidade, o compromisso de provar o que alega,
Eu tenho que ter o instrumento de resistência e de garantia à ampla defesa, que são os advogados inscritos regularmente na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, e eu tenho que ter um ente independente e imparcial, que é ponto de equilíbrio e equidistante dos dois, que é o juiz. Juiz dar as respostas aos pleitos das partes. O que a Lava Jato tragicamente nos revelou foi uma intensa relação grupo, né? promíscua entre acusação e magistrado, que quebrou esse sistema acusatório completamente. Então, essa talvez seja a maior lição que a Lava Jato tenha nos deixado. Os magistrados não podem, de forma nenhuma, atuar num processo senão de forma absoluta, independente, imparcial, dando as respostas ao que as partes, acusação e defesa, lhe traz. Esse, para mim, é o grande legado da Lava Jato. E isso é interessante. Inclusive, só me permita, esse foi um dos grandes motivos da nulidade. Reconheceu, no caso lá, que o magistrado, em alguns momentos, foi imparcial. Teve um fato interessante dentro da Lava Jato, que foi quando a pessoa era o colaborador premiado, fazia a colaboração premiada, ele era ouvido por último. Isso gerou uma série de nulidades dentro dos processos. Qual o seu entender sobre esse caso? Tem pessoas que dizem que isso foi errado, que deveria ter sido anulado apenas até aquele ato. Na verdade, daquele ato em diante, não poderia mais, mas o que tinha sido efetuado deveria, sim, ter continuado e não ocasionado vários processos que foram arquivados por prescrição. Qual a sua leitura? Você acha que deveria, de fato, ter mantido e, a partir daquele momento, não permitido mais o colaborador premiado ser o último a ser ouvido ou não? Como seria? Eu até conheço dessa matéria um pouquinho, porque eu tenho a honra e a alegria de ser muito amigo do advogado Alberto Zacarias Toron, que foi o signatário do habeas corpus vencedor no Supremo Tribunal Federal com essa tese. E essa tese é brilhante, e ela reflete o brilhantismo e a capacidade intelectual do advogado, do Toron, mas ela tem uma lógica absolutamente correta, meu amigo. Veja você, eu tenho que buscar qual a natureza jurídica do interrogatório. O interrogatório, ele é uma fonte de prova e um ato de defesa, onde o réu tem a ampla liberdade em sua defesa de falar tudo aquilo que ele julgue necessário. No momento que eu perverto a natureza jurídica do interrogatório e deixo ele de ser um ato de defesa para ele ser um ato de acusação, que é assim que é o interrogatório de um delator, eu tenho que permitir resistência a ele. Eu tenho que permitir contraditório a ele. Como eu permitirei contraditório a ele se ele for a última fala? É uma prova acusatória que entra sem filtro, sem resistência para o juiz condenar. Essa tese é bela. Agora, por que danificou o processo? Porque uma tese que, a meu juízo, é óbvia, não foi reconhecida pelo juiz de primeiro grau, não foi conhecida pelo tribunal imediatamente acima, não foi conhecida pelo STJ e, anos depois, foi reconhecida pelo STF, que é a nossa última instância. E aí vem anulando tudo pelo princípio da contaminação das nulidades, e aí gerou prescrição em alguns casos. É porque quando faz essa análise, parece uma coisa muito simples, né? E Mas por Mas quê? é. Mas por que teve que chegar lá no STF para fazer essa nulidade? E as pessoas não conseguiram perceber que ali estava retirando a possibilidade da ampla defesa? Vou lhe dizer por quê. Isso é uma questão de como você enxerga a função do direito e do processo penal. Eu vou te contar uma historinha. Eu participei de um evento acadêmico, eu e um órgão do Ministério Público, quando veio a legislação que colocou o interrogatório como último ato processual. Nunca me esqueci desse dia.
O interrogatório, absurdamente, no nosso código de 1941, inspirado pelo código italiano fascista da era de Mussolini, que o nosso era uma réplica dele, veio na era Vargas, é a legislação que urge ser reformada de todo o nosso sistema legislativo, a mais grave, a mais emperrada, a mais incompatível com a Constituição é o nosso Código de Processo Penal. Isso é absoluto, isso não é uma retórica minha, não. Ele colocava o interrogatório como primeiro ato de instrução e aí a legislação veio e o colocou para o final. E eu tive que ouvir de uma pessoa que talvez se apegasse àquele movimento da lei e da ordem, em que o sistema penal tem que ser só punitivo, que o investigado ou processado é um mero objeto de investigação e nunca um ente com direitos e garantias fundamentais, como o é verdadeiramente, que era um absurdo ele falar por último. Ora, é muito cômodo, alguém pratica o crime e chega lá, olha todas as provas e no final vai dizer o que acha. Primeiro ele já disse alguém que pratica o crime, a presunção de inocência foi embora aí completamente, né? Então, o mínimo que se espera de um exercício de defesa é a última fala. Se não, não é exercício de defesa. Se eu permitir que após eu falar eu seja contraditado, obviamente, a última informação de resistência não é da defesa. O que não é assim que funciona a ampla defesa constitucional, onde o réu, o processado, o Estado tem todo o aparato policial, Ministério Público, para provar, centro de perícias, para provar e trazer os elementos necessários a pedir uma condenação. Isso é necessário para que uma sociedade viva em paz, sim. Mas eu não posso tirar. A única resistência que o cidadão tem é do último grito de inocência dele poder falar por último. Se eu retirar isso, aí vira um Estado inquisidor, como era lá na Santa Inquisição, que o réu falava por primeiro e depois vinham as provas e aí se pervertia tudo. Muito bom, muito bom. Doutor Lauria, a gente evoluir aqui um pouco, gostaria de falar sobre um tema que você... Rapaz, eu já estou preocupado quando você puxa esses temas aí. No norte, domina. Eu acompanho, já vi diversas sustentações orais que são nas grandes operações. A gente hoje, até pela questão financeira, né, que é mais atraente, muitas pessoas hoje falam que vão ensinar você a trabalhar em grandes operações. Olha, um curso para trabalhar em grandes operações, aí um final de semana, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Eu acredito que seja impossível isso. Eu acredito que é até difícil uma pessoa só trabalhar em uma grande operação. Tem que ter um time, tem que ter uma equipe para poder ter profundidade e ter amplitude ao mesmo tempo. Qual a sua leitura hoje para que uma pessoa consiga atuar em grandes operações? Eu quero atuar em grandes operações. O que eu devo fazer? Dê um conselho para as pessoas que estejam nos ouvindo. Bom, em primeiro lugar, eu vou te dizer que até hoje eu estou aprendendo a atuar, porque não tem 2 operações iguais. Eu estou aí com 30 anos de advocacia criminal, pelo menos uns 25 de operação, que esses movimentos jurídicos começaram ali após o ano 2000, e eu venho acompanhando isso. E até hoje eu estou aprendendo, porque é algo extremamente complexo. Obviamente que eu não consigo te dar uma receita de bolo para algo complexo. O que eu vou tentar te mostrar e mostrar para as pessoas são alguns desafios que são repetidos a cada operação, para que você faça as suas reflexões e veja como a tua natureza, a tua condição de advogado vai te fazer lidar com isso. Primeiro desafio, eu acho muito interessante, você pega o manual que diz, você precisa bolar as estratégias de enfrentamento da operação. Para que você bole uma estratégia, a primeira e desesperadora condição é ter acesso aos autos. Vocês não têm ideia de quanto a gente tem dificuldade de uma coisa básica garantida pela súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, que é ter acesso a autos. Eu já tive operação que o cidadão foi preso, a casa dele recebeu busca e apreensão, bens bloqueados, contas bloqueadas, e eu levei 7 dias para ter acesso a decreto de prisão. Eu não conseguia garantir a ele o artigo 5º, inciso 56 da ampla defesa,
porque eu não podia impugnar o decreto de prisão dele, porque eu não tinha o fundamento. Criou-se uma cultura de só fornecer cópia das decisões quando todos os alvos fossem alcançados. E você tem operações complexas que às vezes tem 40 alvos, como já tive a oportunidade de funcionar. Diversos estados. Enquanto os 40 alvos não forem receberem busca e apreensão e prisões, nos casos que houver, claro, as defesas não têm acesso à documentação. Como você vai exercer a resistência, como você vai exercer a advocacia, o teu trabalho, se te é sonegado o direito de defesa é um direito reflexo. Se você não conhecer a acusação, você nada pode fazer. É lógico, né? Você só defende do que você conhece. Então, essa já é a primeira grande dificuldade. E aí, depois de muita luta, muitas das vezes interpondo mandado de segurança ou coisa do tipo, você recebe os autos. Aí o que é que você se depara? Autos fragmentados. Libera um auto de inquérito que não tem a cautelar de busca e apreensão, que não tem a cautelar de sigilo bancário, que não tem a cautelar de prisão, que não tem... Vai se criando vários autos com numerações distintas para justamente, muitas das vezes, dificultar o conhecimento do todo. Autos extremamente volumosos. E aí vai a grande dica aqui aos jovens advogados. Querem atuar em grandes operações? Precisam desenvolver leitura dinâmica. Quando você tem acesso a isso, você precisa... Eu já tive um episódio que foi assim. Eu tive que ler para fazer uma impugnação de prisão num final de semana, 1.900 páginas, que era o conteúdo do pedido pela autoridade policial, mais o parecer do órgão do Ministério Público, mais o decreto de prisão. Batia em 1.900 páginas. Aí você tem que criar técnicas de leitura dinâmica. Eu sempre digo, em casa, eu tenho uma televisão muito grande acoplada a um computador, que é para você ficar de sábado, de 6 horas da manhã até domingo, meia-noite, conseguindo matar um conteúdo de informação dessa. Ah, mas aí eu tenho um problema, eu já não gosto muito de ler. Então, aí vamos buscar outro segmento, porque em operações sempre é muito volume de informação. Então, essas dificuldades são recorrentes. Você vê também as pessoas, já usei essa expressão me referindo à Lava Jato, asfixiada mesmo, e você precisa trabalhar numa soltura, trabalhar no desbloqueio de contas, trabalhar no desbloqueio de bens. Eu já participei de operações, e isso não é exagero. Porque vem um combo, né? Quando eles já vão fazer a grande operação, já tem um combo. A pessoa não tinha como comprar comida para sua casa, porque ela não... Imagina, você do dia para a noite ficar com conta bancária bloqueada, todos os teus bens, patrimônios não podendo se desfazer de nenhum deles, você muitas das vezes preso e a tua família lá na casa sem esse suporte material. É um momento muito tenso, muito difícil, que vai pedir, obviamente, da advocacia muito equilíbrio, muita serenidade e rapidez nas respostas. Dentro do possível, assim que acessando os autos, você tem que ser rápido nas respostas, porque o impacto na vida da pessoa é muito grande. Agora, só para finalizar, assim, é difícil, volto a te dizer, ter uma fórmula simples de algo complexo, né? Você precisa ter um profundo conhecimento do processo penal, conhecer os fundamentos de uma medida cautelar pessoal e patrimonial. Hoje é muito comum você ver confusão entre arresto e sequestro. É recorrente isso. Sequestra-se bens adquiridos com o lucro do crime. Arresta-se bens lícitos para buscar a reparação do dano do crime. Então, aqui e ali você vê algum desencontro hermenêutico nessas hipóteses, e você tem que estar preparado para impugná-las. E aí vai embora, porque cada operação é uma realidade distinta da outra. Doutor Lauria, nessa área de direito penal econômico, normalmente, essas grandes operações, ela requer não só que a pessoa tenha um conhecimento do direito penal aprofundado,
ter essa capacidade de lidar com grandes volumes de informações, mas também ela precisa conhecer de diversos outros ramos do direito. Processo civil, vai ter que conhecer direito tributário, tem que conhecer direito ambiental, vai ter que conhecer direito internacional, vai ter que conhecer direito minerário, tem que conhecer do sistema de colaborações, tem que conhecer DRCI, vai ter que conhecer bem lavagem de dinheiro, organização criminosa, diferenciação de associação criminosa. Então, você é um leque, é realmente muita informação, muito conteúdo, que eu acho até complicado, como eu tinha mencionado anteriormente aqui, antes da gravação, que é até complicado uma pessoa só trabalhar nesse segmento. Então, quando fala que a pessoa vai trabalhar em grandes operações, eu já fico assim meio em alerta, pois é difícil. É difícil pelo volume, mas também pela amplitude e profundidade que requer de conhecimento. Qual a sua leitura sobre esse tema? Primeiro, você fala nesse volume de atuação. Para você ter uma ideia, eu já funcionei em operações que o núcleo que eu defendia tiveram 6 buscas e apreensões no mesmo momento. Então, se o teu escritório não tem essa capilaridade, não tem esse número... Hoje, nós temos um escritório aqui, hoje nós somos 6 advogados criminais na nossa estrutura lá, no nosso escritório. Então, neste caso, até a gente tem como atender, porque é importantíssimo a presença do advogado nos locais a ser buscados. Justamente, e aí vai dizer, o que é que você vai fazer? Não, obviamente, você não pode impedir a busca, mas você, na medida do possível, pode exercer um controle de excessos, de abusos, daquilo que não tem necessidade de ser buscado, né? Então, você tenta, de alguma forma, Tranquilizar também o dentro cliente, da é importante. legalidade, tranquilizar e dar, obviamente, algum limite àquela busca que, como qualquer manifestação de poder, que pode ser praticado na mais estrita legalidade, pode ser praticado com excessos. Também tem um outro elemento, que foi isso que você falou, e aí não é tanto da operação, é sim do direito penal econômico. Ele é tão grande, você é um estudioso disso, sabe, tem especializações próprias de direito penal econômico. E quando você vai fazer uma especialização, você vê que o que menos você vai ver é direito penal. O direito penal clássico ele é importantíssimo, principalmente na sua principiologia, porque ela sempre vai ser atuando nos casos penais, mas você vai precisar fazer um estudo de sistema financeiro. Por exemplo, nós atuamos em crime contra o sistema financeiro bastante. Você tem que conhecer direito bancário, as regras do Bacen você precisa conhecer, as normas que regulam operações de financiamentos, títulos de crédito e coisa do tipo. Você tem que conhecer o direito tributário puro, você precisa conhecer o direito do consumidor para lidar com o direito penal do consumidor, né? Hoje, um dono de supermercado pode ser preso em flagrante se tiver um produto de carne com data vencida. Um cartelzinho também, um CAD aí. Exatamente. Direito mineral, outra vastidão de estudo é o direito ambiental. A incidência de normas administrativas no direito ambiental é absurda. E veja um detalhe, as leis penais ambientais, elas trazem muita norma penal em branco. O que é essa clássica lição de norma penal em branco? É aquela norma que é aperfeiçoada e, diria até, complementada pelo direito administrativo. Assessoreada, né? Assessoriada, obrigado pela contribuição. Então, você conhecer a lei penal ambiental é parte de todo o conhecimento que você precisa ter. Então, ele pede um comportamento mais eclético e mais curioso do advogado de conhecer de tudo um pouco. Tanto é assim que tem especializações específicas só de penal ambiental. Eu acho muito interessante, ainda a gente faltou de falar de lavagem de dinheiro. Lauria, normalmente, doutor Lauria, desculpa aqui a intimidade, por favor. Mas eu observo muito que nesse tipo de crimes, normalmente vem lavagem de dinheiro, organização criminosa ou associação, no mínimo. Como que você trabalha a questão especificamente da lavagem de dinheiro? Que é um tema, é um mundo, né? Já é um mundo de direito, vamos dizer. Esse combo você matou muito bem. Sempre vem algum crime que gere, obviamente, um lucro ilícito,
uma ORCRIM ou associação criminosa e a lavagem sempre vem acoplada. Obviamente que lavagem também seria um tema muito profundo para a gente falar de forma rasteira, mas eu vou te falar aqui só especificamente de algo que eu detecto comumente nesses episódios. Vem se fazendo uma séria confusão entre lavagem, que pede ações de ocultação, de modificação da propriedade, da posse, Incorporação. com uso e gozo do lucro do crime. Este é um dos graves equívocos que se vê. Já tive razoáveis vitórias, em especial no STJ, que pega o seguinte: o cidadão pratica lá um crime qualquer que gera um lucro ilícito e ele compra um carro caro e dá de presente para a mulher. Lavagem, porque o lucro foi dele, ele deu de presente para a mulher. Não. Isto é uso e gozo do crime. Mas como que se diferencia? É muito, extremamente interessante essa analogia, pois é o que de fato acontece. É bem próximo, assim. O STJ tem sido bem rigoroso. Veja bem, você não oculta esse patrimônio quando ele está lá na garagem da tua casa com a tua esposa saindo todo dia nele. É porque são as 3 fases, né? Essa incorporação novamente ao patrimônio seria a última. Aí pega-se, houve uma dissimulação, porque ele não comprou no nome dele. Ora, mas ele comprou em alguém fácil de ser localizado. É diferente dele comprar um imóvel e colocar no nome do caseiro do sítio dele, do que ele presentear um filho, uma esposa, com a casa que mora, com... Teve um caso... Vinculação clássico, é direta? Seria isso? Teve um caso clássico, desculpa, só para... Que foi uma vitória de um colega nosso, também de São Paulo, que foi a esposa, se eu não me engano, foi daquele NEM que comandava a Rocinha. Isso. Ela morava numa mansão faraônica daquela. Ela tinha vários bens caros, joias, carros caros, e pegaram todo este combo e colocaram ela no crime de lavagem. STJ, eu vou repetir a frase que está gravada na jurisprudência. Uso e gozo do lucro do crime não é lavagem. Então, isso é uma confusão recorrente. Doutor Lauria, e sobre nessas grandes operações se depara muito com cadeia de custódia. O que você pode comentar com as pessoas sobre o sistema de cadeia de custódia em grandes operações, inclusive que transcendem normalmente a esfera do território nacional? A cadeia de custódia foi um magnífico avanço para o direito probatório, né? Porque agora ela pede um controle mais efetivo entre a apreensão daquele objeto de prova até o momento final em que ele é adentrado aos autos como prova definitiva, né? Você tem o nome cadeia, quer dizer todos os cuidados necessários para validade, lisura, para que essa prova não sofra adulteração de nenhuma natureza. A partir do momento que ela é apreendida, guardada, armazenada, periciada, laudada e colocada aos autos, tem todo um regramento de controle. Esse tipo de prova ele é muito mais questionado nas chamadas provas tecnológicas, né? Isso é uma coisa que, inclusive, falta até formação para a gente, operadores do direito no geral. Eu sempre brinco, quando eu falo em sala de aula de cadeia de custódia, eu digo, nós somos formados para entender prova analógica, papel, testemunha, essa coisa mais... Ninguém recebe um curso na universidade de prova digital, que deveria, né, que é importantíssimo. Então, você quer ver um tempo desse eu estudando, e eu achei uma coisa interessante, é o fenômeno chamado código hash. Né, para os tecnológicos sabem que é uma espécie de ID, de identidade daquele aparelho. Então, se você, por exemplo, pegar um celular, que é hoje uma fonte de prova recorrente, e não isolar este celular lacrado e remeter para a perícia e somente o perito acessá-lo e fazer o respectivo laudo, isso é detectável. Imagine a seguinte hipótese: um agente qualquer de polícia apreende um celular e busca a apreensão, e ele
na ânsia de provar algo, já que ele tem ali uma aversão daqueles fatos, ele mesmo tenta acessar algo antes de promover o isolamento com lacre e remessa para um perito. Isto é detectável e houve, neste ato, uma quebra da cadeia de custódia. Eu estou trabalhando, obviamente, com as coisas em tese, mas assim como essa pesquisa pode ser um ato de curiosidade, ele pode ser um ato de má-fé, de manuseio da prova. Então, é isso que a cadeia de custódia vem resgatar. Isso se aplica a computadores, a celulares, na parte dessa mídia tecnológica. Muito importante ficar atento se houve a imediata preservação e integridade com lacrado num invólucro qualquer para remessa da perícia para manter a integridade dessa prova. A acusação normalmente fala que teve autorização, né, para que fosse analisado o material anteriormente. Isso sempre é controverso, inclusive tem muito precedente do STJ que sempre que coloca o investigado numa condição de hipossuficiência, disse que a autorização dele não tem essa legitimidade toda, porque ele não teria liberdade plena. Esse tipo de julgado evoluiu naquelas buscas domiciliares sem mandado, onde dizia, ora, o cidadão, 3 horas da manhã, a polícia na porta da casa dele. Curiosamente, ele sempre de coração aberto diz, não, por favor, entre aqui na minha casa. Tem mais droga escondida aqui. Ele faz por medo. Né? Isso, quem disse, foi o STJ. Então, ministro Schietti tem uns belos julgados sobre isso. Então, esse tipo de assentimento numa condição de hipossuficiente, obviamente que a sua liberdade é fragilizada. Essa cadeia de custódia, no caso de crimes penais e econômicos, mais para a área ambiental e minerária, tem uma validade muito grande, até porque eles utilizam muito até para saber a origem. Me deparei assistindo, eu gosto de assistir esses julgamentos, aí o doutor Lauria dando uma aula, né, não estava defendendo o cliente, estava dando uma aula no TRF, e falando de cadeia de custódia referente à madeira, salvo engano, que tinha sido apreendido no porto nos Estados Unidos. Aí tinha cadeia de custódia internacional e a cadeia de custódia brasileira. Aí entra aquela questão. A cadeia de custódia do país, o qual foi pedido esse material, deve seguir a cadeia de custódia brasileira? Não, teoricamente não. Mas e se ela for contra o ordenamento jurídico brasileiro? Deve valer ou não deve valer? Como que fica essa questão dessa cadeia de custódia? Se você me permite, eu por limites éticos, eu vou falar em abstrato, em tese, não vou falar do caso concreto, por questão do nosso código de ética. Mas esse caso, eu vou até tomar um caso público e notório. Aconteceu algo semelhante na Lava Jato, em uma documentação apreendida na Suíça da até então empresa Odebrecht. O fenômeno aí que regula isso é o chamado compartilhamento de prova internacional. A gente aqui e ali tem visto um mau manuseio disso. Inclusive aconteceu na Lava Jato. O que é que eu chamo de mau manuseio? A autoridade aqui, seja juiz ou seja autoridade policial, dialoga de forma direta, absorvendo aquilo que é produzido em outro país. Aí eu causo dois problemas. Um de ordem material, que é a questão da cadeia de custódia. Neste caso, só para ilustrar, fizeram uma perícia numa madeira de forma tosca, sem respeitar o nosso regramento do artigo 158 do CPP. Então, eu tive um vício de natureza material na própria forma de fazer a perícia e tive um vício de natureza formal porque nós temos um regramento que regula como é que se faz captação e compartilhamento de prova internacional e passa obrigatoriamente pelo Ministério da Justiça. Não se pode fazer como aconteceu na Lava Jato, o juiz mandando ofício direto para a Suíça e nem como em outros casos, o próprio delegado mandando. Existe um mecanismo de colaboração direta, mas não para esse tipo de prova, né? A única hipótese que é um pouco relativizada é no compartilhamento para tráfico internacional de droga, que muitas das vezes, pela urgência, pela emergência, até de uma apreensão em flagrante, se permite
a regulamentação a posteriori. Você pode formalizar ali um flagrante, alguma coisa, e depois... Mas eu falo em caso mais simples, que de colaboração para investigar. Vamos supor, tem uma pessoa que eu quero saber onde ela está indo em tal local, em outro país. Aí poderia ser efetuada de maneira direta essa colaboração, mas não na questão da cadeia probatória, entendeu? Exato. Aí, através da Interpol, você consegue fazer Sim, essa colaboração você direta. consegue algumas informações de dados, por exemplo, uma pessoa que está viajando em trânsito, você consegue hoje um agente policial ou o órgão do Ministério Público numa investigação consegue fazer um rastreamento de voos, o que é até lícito, é permitido, quais os voos, onde ele está se deslocando. Mas compartilhamento de prova tem o Ministério da Justiça, me fugiu agora a portaria. Da RCI, né? Da RCI, é um regramento de como deve ser processado, porque, veja você, isso envolve soberania de um Sim, país. mas é interessante. O órgão de representação do país é o Ministério da Justiça para esse tipo de Então, caso. é um tema extremamente espinhoso e, como o doutor tem uma grande profundidade no tema, eu queria saber seu posicionamento. Qual que é a sua leitura? Não tem uma pacificação. É sobre essa questão. A cadeia de custódia brasileira, ela segue o regimento brasileiro. A cadeia de custódia, vamos supor, de qualquer outro país, na Europa, na África, na Ásia, vai ter a cadeia própria. E se a cadeia de custódia aqui do país que está mandando a prova não ser comportada pela cadeia de custódia brasileira ou mesmo pela Constituição brasileira, ela poderia ser aceita? Eu vou além. Se a cadeia de custódia de um país, de um outro país, ela afeta diretamente a Constituição brasileira, ela deve ser aceita? Porque a cadeia de custódia não vai ser a nossa, vai ser sempre a do país que a gente está solicitando. E aí? Eu vou te dar uma resposta usando uma regra genérica. Durante muito tempo discutiu-se no Brasil se aceita a chamada prova emprestada. O que é a prova emprestada? É aquela que é produzida originalmente em um determinado processo e se pega ela e migra para no segundo processo. Muito comum nos casos que tem coautores e que há desmembramento de processo. Qual é o regramento que diz? Ora, esta prova precisa passar de novo pelo crivo do contraditório e ampla defesa no segundo processo. Imaginemos o caso de uma perícia que foi produzida no processo A, que é inserida no processo B. Eu tenho que oportunizar as partes do processo B, contrariá-la até com uma contraperícia, se for o caso. É a mesma regra à tua pergunta. Se esta prova ela está sendo importada, ela, quando adentrar no processo, ela vai ter que passar pelo contraditório. Se ela não respeitou as regras de cadeia de custódia da nossa legislação processual, que inclusive o nosso Código de Processo é a única legislação que se aplica em toda ação penal que tramita aqui. Então, obviamente, que ela pode ser desconsiderada pelo vício material e ser considerada uma prova ilícita. Isso eu não tenho dúvidas. É porque é um tema bem espinhoso, porque a gente, pela questão da soberania dos países, teoricamente o outro país ele não tem obrigação de seguir a nossa cadeia de custódia. Então, às vezes, pode afetar um pouco a nossa cadeia de custódia. Teoricamente, o meu perceber poderia ser aceito, mas aí teria até questões constitucionais. Dependendo do país, afetaria não só a questão da cadeia de custódia, mas no direito ali material da Constituição, entendeu? Seria mais ou menos a análise que eu estava tentando fazer aqui. Doutor Lauria, a gente está vivendo aqui a questão da inteligência artificial, hoje uma realidade no direito brasileiro, no direito mundial. Qual a sua perspectiva sobre o direito, a inteligência artificial? Paulo, olha a minha dificuldade em responder essa pergunta, porque eu fui um advogado que eu comecei com máquina datilográfica. Alguns jovens não sabem nem do que eu estou falando. Eu fiz curso na OPEC, onde você tinha que fazer curso. Trabalhei com mestres como Américo Leal e Oswaldo Serrão, datilografando petições. E eu vivi essa revolução tecnológica. Veio o computador, veio impressoras matricial, aquela que era barulhenta, e chegamos hoje a essa profundidade que hoje um advogado não opera mais sem um equipamento de computador,
tanto mais a partir dos processos eletrônicos. E aí chegamos na maior, pelo menos até então, revolução tecnológica que é a IA. Obviamente não se pode negar o valor, a importância, os tribunais já vêm usando. Agora, você precisa ter muito cuidado por dois motivos. Eu digo o seguinte, ela traz um vício de formação ao profissional. Ela gera acomodação, ela gera zona de conforto, que é péssimo. Hoje, um jovem ele perde a criatividade da elaboração de uma peça se ele entrar em zona de acomodação com IA. Isso é um pecado para uma carreira. Eu venho de uma geração, aprendi lá com meu mestre Oswaldo Serrão, que você tinha que fazer um pedido, muitas das vezes, nem amparado numa jurisprudência. Você tinha que garantir o teu direito a partir de argumentações. Hoje, o jovem mais negligente com essa formação vai lá, se socorre da IA. Tudo bem, é tecnologia, cada um faz o que quer. Agora, em matéria de advocacia criminal, tem que se ter muito cuidado. Tem experiências provadas que, se você hoje pedir uma petição penal, a inteligência artificial vai colocar jurisprudências, e nós fizemos esse teste no nosso escritório. Ela vai te dar uma petição com jurisprudência. Se você pegar aquele número de jurisprudência e pesquisar, ela não existe. Já tem advogado sendo processado por falsidade ideológica, por fazer uso de petição que tem informação inverídica dentro. Muitas das vezes não é nem de má fé do profissional. Ele não foi cuidadoso em... É de preguiça. Ele não foi cuidadoso em buscar. Então, tem que se ter esse cuidado. E o segundo e mais precioso cuidado. Em regra, em advocacia criminal, você opera aí 60% a 70% com processos sigilosos. Você colocar informação num sistema de inteligência artificial de processo sigiloso, você perde a segurança dessa informação. Para você ter uma ideia, hoje, alguns processos do Supremo Tribunal Federal, quando você recebe reprodução daquela informação, ela vem com uma marca d'água no documento. Material fornecido ao advogado fulano de tal. Se aquilo vazar, vão saber que foi você. E você pode responder por crime, inclusive, que é dar publicidade a documento sigiloso. Então, ainda hoje, recentemente, final do ano de novembro, participamos de um grande congresso de advocacia criminal que teve em São Paulo, onde abordou-se essa discussão e a unanimidade dos professores, dos participantes, a advocacia criminal ainda não está em condição de fazer uso de uma inteligência artificial de forma absoluta. Você pode fazer de forma relativa, de forma consultiva, mas sempre com muito cuidado, em especial checando as informações que te é trazida, como esse exemplo de jurisprudência que não são reais, e segundo, não, em hipótese alguma, inserindo dados de processos sigilosos. Entendi. Doutor Lauria, dentro do direito penal econômico, a gente trabalha muito com empresa. O que você acha da necessidade das empresas hoje trabalhar com o sistema de compliance ou não? Compliance, ESG, que são essas questões que buscam integridade, processo, procedimentos, que tornam uma forma de blindagem até mesmo frente a processos criminais, civis e administrativos. Fantástico. Primeiro que eu sou absolutamente... Eu acho que o futuro do direito penal é inevitável, vai ser o direito penal e o processo penal negocial. É fato absoluto de que o judiciário não consegue comportar o volume de demandas judiciais. Então, essas novas iniciativas, como agora, recentemente, veio a ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, compliance, acordo de leniência, enfim, são coisas que vieram realmente para ficar. Agora, antes de chegar ao compliance, é aí que eu quero te dar essa abordagem, muitas das vezes, quando você faz advocacia para uma empresa, e nós temos isso, a gente muitas das vezes faz uma advocacia preventiva. É muito importante haver diálogo. Você mesmo está podendo orientar
os regramentos de segurança e de licitude do comportamento da tua empresa, para que você vá saneando maus vícios empresariais, né? E aí que entra, obviamente, as regras de compliance. Muitas das vezes, em especial na ordem tributária, isso é extremamente importante, você é procurado por uma empresa que tem um passivo tributário volumoso que você consegue enxergar, e aí vem a experiência, vem os anos de cadeira, a te mostrar o que é uma inadimplência tributária, o que houve ali, sim, uma fraude, um dolo que possa caracterizar um crime. Porque te lembra que no crime contra a ordem tributária é necessário, primeiro, o exaurimento da esfera administrativa tributária para depois, comprovado, haver a representação fiscal para fins penais para que o Ministério Público possa processar. E você, advogado, tem que fazer esse filtro. Olha, não, isso aqui está claro. Isso aqui você foi um inadimplente tributário, você declarou, você não sonegou informações, você não omitiu informações e não recolheu os valores devidos. Isso aqui você pode resolver. Mas aqui não, aqui houve uma supressão de rendimentos para ICMS, aqui isso vai resvalar para o penal. E é nessa hora que é importante a presença preventiva de um advogado para sugestionar que esta empresa aí sim faça um acordo de leniência, use regra com denúncias espontâneas para evitar tanto um processo criminal quanto o agravamento com multas maiores. Então, a advocacia penal e empresarial, ela pede uma advocacia preventiva. Isso é muito importante. E isso traz a defesa, né? Ele cria a ferramenta para que você, como advogado de defesa dessas empresas, consiga efetivamente defender os direitos dos seus Você clientes. quer ver, desculpa te interromper, uma coisa mágica que a advocacia penal empresarial trouxe? Ela trouxe, até para nós, obviamente, sempre tem a preocupação com honorários, a gente vive de advocacia, vive de honorários. Ela trouxe para a gente uma incidência de advocacia de partido. Em regra, a advocacia criminal estava acostumada, tinha ali um episódio, um fenômeno crime, havia atuação das autoridades e se contratava um criminalista. Hoje, muito comum você ser prolabore de partido com grandes empresas para justamente você ajudar nessa forma colaborativa de prevenção, né? Uma advocacia consultiva, como uma espécie de consultoria preventiva em matéria penal. Criou-se um mercado para a advocacia criminal que antes do direito penal empresarial não se tinha. O doutor Lauria, o compliance na área ambiental, esses dias eu estava conversando com o pessoal que trabalha em Minas, com grandes empresas, e eles falam que existe uma certa resistência ainda de empresas grandes, grandes construtoras, grandes empresas, para não dar detalhe, mas que eles têm uma resistência frente ao custo do compliance. Muitas empresas fazem o cálculo e vê que o compliance é caro, realmente é caro, e que às vezes é melhor pagar pelo dano causado, caso clássico Mariana, do que de fato você implementar um sistema de compliance. Minha leitura desfavorece essa análise, pois isso afeta até mesmo a questão da contabilidade dele frente às bolsas de valores, e investimento, Exatamente. segurança. Tem e Aí vai exi ter que só pesar valores. Isso, Que é que é está se perdendo é mais. mais amplo do que esse cálculo básico. Mas para efeito de defesa, como que você visualiza o compliance nessa área ambiental e minerária? Aí volta, você meio que já definiu a minha resposta, aí eu vou ter que analisar caso a caso para saber a realidade daquela empresa. Mas vou te dar alguns exemplos já vividos. Eu sempre estimulo, até porque o nível de cliente que me procura no ambiental são empresas oficiais, consolidadas no mercado, não tem essa coisa de empresa clandestina, nada disso. Então, ela depende do mercado, ela depende do nome dela, da credibilidade. Você tem empresas, por exemplo, que trabalham em especial com exportação, e nesse mercado de exportação existem selos internacionais que uma ação penal pode te provocar a retirada, a suspensão desse selo, que te impede de exportar. Então, imagina você, uma empresa que 80% do faturamento dela é exportação, ela perdeu um selo desse. Ela quebra no mês seguinte. Então, esse tipo de empresa necessita muito mais
de um acordo, e aí entram os TACs, né, os termos de ajustamento de conduta. Por várias vezes já atuei em gestão de TAC para justamente a partir de um TAC que obviamente pode onerar, mas que vai buscar acima de tudo a reparação ambiental, que é importantíssimo, tão quanto punir, buscar a reparação ambiental nas hipóteses que ainda couber, e vai garantir que aquela empresa não receba uma demanda, não receba uma ação e possa se manter íntegra com os seus selos. Então, para esse tipo de empresa que tem essa forma mercadológica de controle, que são esses selos internacionais, é quase que inevitável essas regras de compliance, de acordos preventivos, como eu falei. Até porque tem essas empresas multinacionais, para elas comercializar as ações em Nova York, essas grandes bolsas, é requisito, né? Você ter compliance implementado e certificado, ter um ESG forte. Mas o que me chama a atenção, pela leitura que você trouxe aqui, pelas menções, é que os fundos de investimento. Tem um fundo de investimento que eu acho que chama Blackstone, nos Estados Unidos, dos maiores fundos. Eles fazem o direcionamento no final do ano sobre onde irão investir. E os demais membros de bolsas de valores mundiais direcionam através dessa lista que ele fala. E eu vi que, acho que foi em 2023, eles colocaram que não iriam investir em nenhuma empresa sem compliance e ESG. E agora eles estão indo para o ODS já. Eu vou te dar 2 exemplos de controle econômico da delinquência. Olha lá. Além dos controles formais, que é o direito penal, que pode punir, pode prender, pode buscar reparação civil, no próprio direito penal, tá? Porque toda sentença penal é uma sentença civil a ser buscada, a reparação. Além desses, hoje vem exercendo um grande controle econômico. Vou te dar 2 exemplos muito simples. Lista de violadores de direitos trabalhistas. Toda pessoa que é processada por condição análoga à escravidão entra para uma lista e não recebe de forma mais nenhuma fomento bancário. As pessoas nessa lista perdem completamente o crédito bancário. Segundo episódio, eu tive um caso, eu não vou entrar em detalhamentos, que o cidadão envolveu-se numa demanda que envolvia alguma suspeita de desvio de dinheiro público, e ele operava com uma grande rede bancária. Essa grande rede bancária mandou uma notificação a ele pedindo que ele, em 15 dias, retirasse todo o dinheiro que tinha lá, porque não queriam mais operar com ele. E ele ainda estava respondendo, pairando sobre ele a presunção de inocência e podia ser absolvido ao final. Então, vejam que hoje, principalmente no controle de lavagem de capital, vem exercendo isso, controle econômico da delinquência. É algo bem contemporâneo. É bem interessante isso, que na questão de lavagem de dinheiro, tem percebido que as organizações criminosas, elas estão destinando, né? Saiu uma reportagem agora recente, que o PCC, ele lucra mais hoje com rede de postos de gasolina do que com o tráfico. Ou seja, já transcendeu os negócios teoricamente legais, que foi injetado com certeza com dinheiro ilícito, mas que já abriu uma outra frente de negócio. E eles estavam direcionando esses recursos agora para criações de bancos próprios, como uma forma de blindar e conseguir fazer a lavagem de capitais. Então, achei interessante essa percepção. Você tinha ouvido falar disso? Essa investigação, eu acho que o Brasil precisa se atentar para esse crescimento do chamado crime organizado, né? Isso está tomando uma dimensão, há uma invasão nos aspectos econômicos formais, legais, que precisa se dar um olhar maior para isso. Eu acho que como dizem alguns estudiosos, a delinquência uma hora avança, outra hora a investigação avança. Uma hora a delinquência avança, outra hora... Neste momento, eu acho que a delinquência está um passo à frente da investigação, nesse aspecto específico do crescimento dessas organizações criminosas migrando para o mercado formal legal. Qual a importância, novamente, da lei de lavagem de dinheiro para combater esse tipo de crime? Porque quando criada, lá na época
de Nixon, né, eu acho que foi que iniciou para combater o tráfico de droga, a visão da lei de lavagem de dinheiro inicialmente era o quê? Retirar a capacidade financeira. Então, ou seja, eles tinham o intuito apenas final de ter lucro. Então você tirava o único interesse que ele tinha. O objetivo principal ali era tolhido quando você retirava o dinheiro. Depois, no segundo momento, eles começaram com aquele negócio: sigam o dinheiro, né? E começaram a seguir o dinheiro e perceberam que é mais fácil encontrar o Follow the crime money. através do dinheiro, exatamente. É mais fácil se você acompanha. E isso ficou muito claro agora com o COAF, com os relatórios de inteligência financeira, onde, pelas movimentações bancárias, pela aquisição de bens de luxo e pela incompatibilidade de patrimônio e movimentações, que gera esse relatório, eles chegam para fazer uma análise daquele valor e descobrem que vem de atividades ilícitas. Qual a sua percepção desse cenário? É óbvio que a lei de repressão à lavagem de capital ela tem uma importância gigantesca para a sociedade contemporânea. Ela é necessária, acho que por vezes tem aplicações equivocadas, mas ela é extremamente importante. Por quê? Um dos grandes problemas da grande delinquência, que é aquela delinquência que gera lucro, era o que fazer com esse lucro, né? Só para você ter uma ideia, teve um tempo, isso já remonta, eu acho que uns 15 anos atrás, que colocaram um projeto de lei no Congresso Nacional que o cidadão preso por tráfico ele não podia contratar advogado particular. Por quê? Ele só podia pagar advogado com o dinheiro do tráfico. Não tinha outra fonte de renda lícita, ele era traficante. Obviamente que essa lei não passou, teve esse projeto de lei no Congresso Nacional, foi até muito debatido, a OAB não passou, queriam obrigar a ser defendido sempre por defensorias públicas, não podia, grande traficante que tivesse dinheiro queria contratar lá um grande advogado, não poderia, isso não passou, mas aí que entra a importância da lei de lavagem. Este grande empresário do crime descobriu que ele tinha mecanismos de fazer, e qual era a dificuldade dele? Saber o que fazer com o dinheiro dele. Ele ganhava fortunas, não podia comprar um carro, que era sequestrado, não podia comprar uma casa, que era objeto de hipoteca legal, enfim, das medidas cautelares. E aí ele imaginou que ele colocando esse dinheiro no mercado formal e gerando lucro lícito, ele estaria liberto para construir um patrimônio com a origem promíscua do crime. Então, por óbvio que o crime só cresce se não tiver a repressão da lavagem. Isso não se discute, né? Então, é extremamente importante, tanto que é uma convenção mundial. Os chamados paraísos fiscais estão cada vez mais escassos. A colaboração de informação de atividade financeira está sendo uma realidade mundial, né? Já estão reduzindo cada vez mais aqueles chamados paraísos fiscais que se colocavam valores que eram indevassáveis. Hoje não. Essa informação já vem sendo muito compartilhada. Então é necessário, sim. E o grande mecanismo contemporâneo, para finalizar com a tua pergunta, são os relatórios, né, os chamados RIFs, Relatórios de Informação Financeira, do COAF, que faz um controle do que ele chama de atividades atípicas, operações atípicas, não necessariamente criminosas. Exemplo de operação atípica hoje: saques em dinheiro de alto valor ou depósitos em dinheiro de alto valor. Assim que ocorre esse tipo de operação, o COAF, que é um órgão de fiscalização administrativa, que pertence ao órgão do Poder Executivo, é um órgão do Poder, informa as autoridades investigativas, Polícia e Ministério Público, de operações atípicas. E aí cabe investigar se é fonte criminosa ou não. Tem uma interessante, você falou dos valores, né? Que eles chamam dos Smurf. Eles, sabendo que o COAF fazia, né? eles pegavam, criavam, reduziam e fazia centenas de milhares de Você vê, depósitos. o Brasil é pródigo em técnico de futebol e advogado criminal, né? Todo mundo tem uma dica para dar para as pessoas, seja de futebol, seja de crime, né? Aí tem aqueles gênios que diz: mas faz o seguinte, tu saca 4.999, aquele número assim imediatamente abaixo. Só que aí o camarada, é exatamente o caso que você fala, que é os Smurfs, aí ele pega e faz 100 vezes. Em vez dele sacar 50 mil, ele saca
30 vezes 4.999. Isso caracteriza uma atividade atípica a ser investigada e denunciada pelo COAF. Porque você fragmenta um valor de forma bem suspeita, né? O mercado que, na lavagem de dinheiro também, que chama muita atenção, mercado de futebol. Transferência de jogadores, e o pessoal tem trabalhado muito sobre esse aspecto. Nesse aspecto de transferência de jogadores, como lavagem de dinheiro, e também agora na questão dos joguinhos. Falar em joguinhos, o que você acha da questão da legislação que está agora entrando em vigor sobre a legalização dos jogos online? E, porque são dois perfis de jogos, né? São aqueles jogos estilo cassino, que são as bets que a gente fala que seria atrelado à questão de jogos de futebol, essas coisas. Que já teve um desenho assim desastroso, que parece que 70%, 80% era pessoas que recebiam Bolsa Família que estavam jogando nesses jogos. O que você tem como leitura disso? Eu acho que esse exemplo ele mostra a nossa inércia legislativa para os problemas que estão acontecendo aqui na nossa cara, né? Infelizmente, o nosso poder legislativo a nível federal, que são aqueles que nos trazem as leis de extensão nacional, como direito penal e processo penal, tem sido de uma leniência assim, impressionante. Essas bets estão escancaradas na nossa televisão, em cada jogo de futebol, em cada página do Google que você entra, ou coisa do tipo, e ainda não temos uma legislação repressora e controladora à altura. Eu não consigo entender algumas coisas que acontecem, isso transcende até o direito penal, é um problema. Você ter loterias oficiais, né? Loto, Sena, Mega Sena, ter essa quantidade de bet e não se dialogar de forma madura sobre hipóteses de cassino mesmo. Já rodei alguns lugares afora do Brasil, tive a oportunidade de ver os riscos de a pessoa se consumir viciando e ficar, são sempre os mesmos, seja lá qual for o nível de jogo. Mas você gera tributos mais controláveis, porque você sai do setor virtual. Então, eu, particularmente, sou favorável a que se dialogue de forma responsável e séria sobre colocação de cassinos aqui. Você promove o turismo, você gera emprego. Quantos empregos uma bet dessa gera? Quase que nenhum, mínimo possível. Um cassino vai do garçom, da faxineira, do croupier que está lá na mesa. Então, enfim, nós precisamos dialogar de forma séria e não ficar com essa tolice de criminalizar. Não precisa ser crime, só precisa ser fiscalizado e regulamentado de forma séria. E, obviamente, como toda e qualquer opção de lazer, haver um trabalho educacional. Você pode se viciar em jogo e destruir tua família? Pode. Mas você pode, de igual forma, fazer o mesmo com o álcool, com drogas, com cigarro, com outras tantas formas de vício. Então, uma campanha de controle e repressão dentro da ilegalidade, quando eu digo repressão do ilegal e controle do legal, e de educação, obviamente, para que a sociedade tenha liberdade de escolhas com responsabilidade. Mas que nós precisamos, em definitivo, legislar e dialogar de forma séria sobre esse assunto é imperioso, é urgente isso. Eu acredito que o cassino, com essa norma que está surgindo agora, deva ser liberado, né? Eu não tenho profundidade, não tenho conhecimento. O que eu percebo na questão dessas bets e jogos online é que, mesmo com a regularização, vai continuar com essas empresas sem regularizações. Ou seja, vai continuar, bem dizer, a mesma coisa, só que alguns serão de maneira legais. Porém, tem uma preocupação muito grande, ainda mais tratando de Brasil, que jogos normalmente são utilizados para quê? Para lavagem de dinheiro. Então, já temos os postos de gasolinas aí que já assumiu a grande maioria do PCC. Provavelmente, quem está fomentando essas questões desses jogos
que estão sendo implementadas agora. A gente pega aí um grupo de chineses, um grupo de pessoas, porque não é muito claro quem são esses investidores, quem Deixa são eu te essas pessoas que pontuar colocam esse só dinheiro. uma reflexão, que eu já estudei bastante lavagem. Uma reflexão. Só vai fazer opção pelo crime de lavagem aquele agente que está ganhando muito dinheiro com o crime. E para você ganhar muito dinheiro com o crime, você precisa estar no crime há algum tempo sem sofrer nenhuma repressão estatal. Tão importante quanto repreender e reprimir o crime de lavagem é não permitir o gigantesco crescimento dessas oligarquias criminosas. Você fala de alguns produtos que entram de contrabando e são vendidos. Há quanto tempo você ouve que tem uma rua em São Paulo que você tropeça nisso e nada acontece? Há quanto tempo você ouve que tem um grupo com 3 siglas de letra que de dentro da penitenciária está importando toneladas de droga e tudo mais? Então, tão importante quanto repreender a lavagem é impedir a formação desses grandes aglomerados econômicos de crimes. Porque só vai migrar para a lavagem quem está há algum tempo ganhando muito dinheiro ilícito com o crime. Faz sentido. Uma boa reflexão. Doutor Lauria, muito obrigado pela presença. Aprendi muito, na verdade não foi o podcast, foi uma aula de Direito Penal Econômico. Tenho certeza que as pessoas que irão assistir o podcast para fazer direito irão gostar muito. Novamente, obrigado por disponibilizar seu tempo, conteúdo, para agradecer o podcast. Seja bem-vindo, as portas estarão sempre abertas para você trazer novas informações. Meu irmão, eu que lhe agradeço a oportunidade, você é muito gentil, já havia me convidado outras vezes e eu, por algum motivo, não pude vir, o que me arrependo, porque foi muito gratificante esse momento aqui de reflexão. E eu queria só deixar como última palavra sempre uma coisa que eu gosto de dizer para meus alunos. Não acreditem em tudo que eu falo. O que eu falo partiu de algumas experiências e de alguns estudos, mas, acima de tudo, formem vocês essa formação crítica sobre direito, essas reflexões críticas. Leiam, reflitam, estudem. Não se permitam ser uma mera reprodução de ideias já preconcebidas. Até porque é muito importante. Eu aqui falando com você hoje, eu ouvi e aprendi algumas coisas também que você colocou, me provocou reflexões. Então, a você, estudante de direito, e eu falo isso muito para os meus alunos, se aperfeiçoem em fazer uma formação crítica do direito, em sempre estar querendo antever, entendendo a profundidade da coisa. Então, não descuidem daquele velho livro de direito, daqueles autores clássicos, sempre que você puder. Evite uma formação acadêmica muito ligeira, partindo de informações só de tecnologia, para que você desenvolva essa formação crítica. Isso é fundamental, para que você possa dialogar sobre direito de uma forma madura, serena, equilibrada, como eu acredito que a gente tentou fazer aqui. Eu te agradeço muito por essa oportunidade de poder falar para as pessoas esse meu sentimento, porque essa é a grande importância, formar uma geração aí que vai seguir essa caminhada, construindo um país melhor para todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Tchau, tchau.